E estamos aqui no bairro Aventureiro, região da Coab, zona leste da cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, onde você observa uma das tantas placas de parada de transporte coletivo. Infelizmente, vários bairros de Joinville são apenas placas. O usuário fica esperando o ônibus debaixo de sol e de chuva. E aqui perto desta bonita árvore temos uma das poucas paradas cobertas, mas observem o detalhe, ela não tem assentos para o usuário esperar o seu ônibus. Aqui já estamos na rua Alois Finder, e como você deve saber, as linhas alimentadoras do transporte coletivo de Joinville são demoradas, até mesmo no horário do meio-dia, por exemplo. Ônibus de hora em hora em várias linhas, praticamente em todas as zonas da cidade. Estamos esperando pelo ônibus alimentador vindo da Coab, do ponto final da Coab, que vai passar por aqui por volta de 1h da tarde. E essa é uma das poucas paradas com cobertura aqui na rua Alois Finder, pessoal. Repare que não tem assentos, né? O usuário do transporte coletivo espera o ônibus em pé. Pelo menos ele fica abrigado do sol e da chuva. Mas o contribuinte, para quem paga imposto, para quem trabalha nesta ou em qualquer cidade do Brasil, quer ver uma prefeitura mais ativa, com mais determinação, resolvendo as coisas do dia a dia, do trabalhador, do estudante, aquela lixeira que falta, aquele ponto de ônibus que precisa. E, obviamente, a prefeitura apenas faz aquelas obras grandiosas. No caso de Joinville, nem isso temos. Estamos mais um ano perdido. Felizmente, vai ser o último ano do Partido Novo na cidade de Joinville. E lá vem o ônibus alimentador, pessoal, da Coab, do Aventureiro, linha 231, busão com ar-condicionado para o terminal integrado Iririú. E já estamos na Rua Tuiuti, pessoal. Rua Tuiuti é um eixo viário estrutural do transporte coletivo alimentador da cidade de Joinville. Este eixo viário é destino sempre do bairro ao centro. No sentido inverso, os ônibus circulam pela Rua Guaíra, saindo do terminal Iririú e em direção aos bairros aqui da zona leste de Joinville. Este é o coletivo que sai às 13 horas lá do Coab Aventureiro. A gente lembra também que no transporte coletivo de Joinville muitas linhas de ônibus não tem ponto final, é o bate-volta. O ônibus chega ao terminal de bairro e retorna. Com isso, o ônibus fica um tempo maior dentro do terminal de bairro. E chegamos, pessoal, terminal Iririú, região leste da cidade de Joinville, um dos maiores terminais de bairro da cidade de Joinville. Lá ao fundo você vê o Morro do Iririú. A hora certa, 13h13 desta quarta-feira. As linhas de ônibus do terminal Iririú, Cubatão 234, saindo às 13h15, Norte Iririú via Saguaçu, linha 134, saindo às 13h17. O negócio é organizado aqui em Joinville, pessoal. Não dá para dizer que nessa questão das informações, o usuário de transporte coletivo fica perdido. A única questão seria com relação às cores dos ônibus. É tudo igual, seja na Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste ou Zona Norte. O ideal seria se, a exemplo de algumas cidades do Brasil, o transporte coletivo fosse diferenciado por cores, ajudando o usuário a se localizar na cidade. Por exemplo, eu estava dias atrás na Zona Norte, lá poderiam ser ônibus azuis,
Eu iria para a Zona Sul, lá poderiam ser ônibus amarelos, como esta cor. Na Zona Oeste, ônibus verdes ou vermelhos. Na Zona Leste, ônibus de cor laranja. É só uma dica, né, pessoal? Cada cidade tem o seu sistema, mas quanto mais informação para o usuário, melhor, né, gente? Olha só, estamos acompanhando aí a entrada de um passageiro portador de necessidades especiais no transporte coletivo da cidade de Joinville. A linha é a linha troncal, a linha estrutural da cidade, a linha 0800 Iririú até o centro da cidade. Este é o trabalho que o profissional do volante tem que fazer. Em outras cidades existe um auxiliar de bordo, né, ou o cobrador, mas infelizmente a maioria das cidades do Brasil eliminaram a figura do cobrador de ônibus. E também tem uma outra questão, pessoal. A pintura unificada, ela esconde uma outra situação. A pintura política. Muitas prefeituras pelo Brasil usam a cor do ônibus como política. Tanto é que, não é o caso ainda de Joinville, mas vai ser, em várias cidades existe o brasão da prefeitura municipal da cidade. É como se os ônibus passassem a ser de propriedade da prefeitura. É um absurdo isto, mas isto se verifica em várias cidades que fizeram a licitação do transporte coletivo. No caso de Joinville, os contratos estão vencidos desde o ano de 2013. Já estamos em 2024 e o prefeito atual do Partido Novo não irá fazer a licitação, mesmo porque não dará tempo, pessoal. Não vai dar tempo, o processo chega a levar até um ano e meio se ocorrer tudo bem, se não houver intercursos judiciais. Então é uma questão realmente muito delicada. Eu particularmente tenho uma visão da seguinte forma: a licitação deveria ser sempre de 4 em 4 anos. Deveria sempre haver, a cada posse de cada prefeito, uma revisão a respeito da qualidade do serviço de transporte público em qualquer cidade do Brasil. Mas a gente sabe que isso não acontece por motivos políticos. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, algumas cidades que fizeram licitação em cidades de porte médio, como Joinville, fizeram um contrato de 20 anos, pessoal. É o caso da cidade vizinha aqui de Blumenau, que no ano de 2017 assinou um contrato de 20 anos com uma empresa de São Paulo. 3 empresas familiares da cidade de Blumenau, Rodovel, Glória e Verde Vale, saíram do transporte coletivo para dar lugar à empresa Piracicabana, que na cidade de Blumenau funciona com o nome de Blumob. E realmente é uma coisa muito triste essa que se observa no que aconteceu com o transporte licitado nas cidades.